Bem-vindos ao videocast do Capricho à Toa. Eu tô muito feliz de estar com essas mulheradas lindas aqui. Olá! Bem-vindos! Bem-vindas! Comecem se apresentando, porque eu acho que quem tá lá quer saber um pouquinho quem é que tá aqui nesse sofá hoje com a gente, né, Denise? Sim, bom, eu sou a Denise, sou fundadora do Capricho à Toa, já há 32 anos. É uma experiência incrível que mudou a minha vida, né, e de muita gente que se apaixonou pelo brechó. Então, estar aqui falando sobre, né, o sucesso que aconteceu é uma experiência incrível, ainda mais com essas meninas lindas, né, que também são apaixonadas por brechó. Sim. Né? Olivia! Eu sou a Olivia Nicoletti, eu sou jornalista e influenciadora e escritora. E é isso, sou super brechoseira e tô adorando esse convite, adorando estar aqui com vocês. Juju. Prazer, gente. Eu sou a Juliana Bordim, eu sou stylist e também faço conteúdos de moda. E sou também brechoseira, fã de vintage desde a minha adolescência. E a gente vai contar um pouquinho dessa história aqui juntas hoje. Oi, eu sou a Giovanna Romani, sou jornalista, crio conteúdo também, influenciadora, famosa blogueira. Eu nunca fui tão fã assim na minha adolescência, a minha história não vem com brechós desde sempre, porém, essas duas são minhas melhores amigas e por influência delas, esse universo passou a ser parte do meu universo fashion também. E a gente ama moda e a gente troca muito sobre isso, então, sim, é por aí. E aí, Joana? Eu sou a Laís, eu sou criadora de conteúdo de moda, eu trago algumas reflexões sobre o mundo da moda, ajudo mulheres a se descobrirem através do estilo e o brechó faz muito parte do meu conteúdo, eu mostro como as peças podem ser versáteis e a gente combinar de várias formas diferentes. E por falar em versatilidade, por falar em tendência, por falar em consumo, eu quero saber como começou, né, em que momento da vida de vocês e o quão importante é financeiramente, falando do lifestyle de vocês, em todos os sentidos, consumir em brechó. Quando que introduziu isso na vida de vocês? Conta um pouquinho, Ju. Eu acho que a Ju tem uma história em particular especial que arrastou a Olivia pra isso. Sim, tava contando aqui um pouquinho nos backstages pras meninas, e contando pra Denise também, que eu sou, inclusive, super consumidora do Capricho à Toa, porque eu morei na rua do Capricho à Toa durante a minha faculdade. E foi na época da faculdade que eu me conectei com a second hand, né, com os brechós, com o vintage. Eu venho de Araçatuba, então eu vim para São Paulo fazer faculdade de moda. E na faculdade de moda que eu comecei a me aproximar de todos os designers, então me apaixonar pelas marcas, pelas maisons. E aí eu entendi que, assim, para eu conseguir me expressar e para eu conseguir garimpar peças desses designers, eu ia precisar garimpar em brechós, porque por mais que eu tivesse bastante privilégios, né, assim, eu morava num apartamento legal, morava em São Paulo, tinha muitos desses privilégios, eu não tinha grana suficiente para comprar o que eu quisesse e a gente sabe quanto custam as coisas. Então eu comecei esse processo de me apaixonar pelo vintage, então cada semana eu ia num brechó diferente, ia muito ao Capricho à Toa, tenho coisas que eu amo de lá até hoje e aí eu ia com esse olhar, então esse olhar que eu já fui criando na faculdade de moda. E depois de um tempo eu entendi que quando eu comprava peças novas, eu tinha a cara daquela marca. Quando eu garimpava em brechó, quando eu tinha um look com uma peça especial, todo mundo me parava. Então eu percebi que a minha personalidade, ela conseguia ser trazida de uma forma muito mais especial quando eu usava uma peça de garimpo, um vintage. Então foi aí que tudo começou na minha faculdade. Faz bastante tempo. Hoje eu tenho 32 anos, na época eu tinha 17 e a minha paixão por vintage começou aí. E na sequência, um dia te chamou pro rolê pra garimpar no Capricho à Toa, depois eu conheci as meninas, eu já trabalhava na Glamour como stylist. E aí a gente foi se repassando esse amor, porque o amor de vintage da Oli já veio de outro lugar, né amiga? A minha história com vintage ela é diferente da minha história com brechó. Eu lembro da minha mãe, quando eu era criança, assim, ainda, sei lá, criança adolescente, eu tinha uns 12 anos já. Aí aquele momento, vamos limpar o guarda-roupa, né? Minha mãe tinha umas malas velhas, assim, que ficavam em cima do guarda-roupa, que eu nem sabia que existiam umas portas em casa. E ela começava a tirar aquelas malas gigantes, marrons, assim.
E ela ia tirando umas roupas que eu ficava assim, gente, que coisa linda, mas por que você não usa isso? Ela, não, isso aqui eu vou doar, isso aqui eu não. Eu falava, me dá aqui, deixa eu usar, sabe? Era uma coisa que assim, e era muito isso. Quando eu usava essas roupas, e até hoje eu tenho conjuntos da minha mãe dessa época, assim, as pessoas perguntam, nossa, de onde é essa roupa? Verdade. Fala, essa roupa é da minha mãe, anos 70, e vem com uma história, né? E aí, quando eu mudei pra cá, eu tinha uma coisa que eu gostava de brechó, sempre gostei muito do vintage, só que eu só ia tinha essa cabeça de comprar em brechó quando eu fazia viagens. E aí um dia a Juju falou, vamos comigo num brechó? Eu falei, nossa, vamos. E era no Capricho à Toa, a gente ficou, sei lá, 4 horas lá. E você nem vê a hora passar, né? Porque tem tanta coisa, você faz tanta pesquisa lá que é muito legal. E foi meio que assim que ela me levou pra esse mundo. Sim. E você, Laja, como foi a sua primeira experiência no brechó? Na verdade, a minha experiência com brechó, ela é a vida inteira. Minha mãe sempre amou garimpar, ela sempre tinha um olho bom, ela achava umas peças únicas. E eu amava, porque eu não via outras pessoas na rua usando a mesma coisa, então eu me sentia muito única. Então, quando eu comecei a trabalhar, ter meu próprio dinheiro, eu até ia nas lojas, achava algumas coisas legais, mas a minha referência sempre foi dos anos 80, dos anos 90, que não tinha nas lojas. Sim. Então, quando eu ia no brechó, eu achava, e também isso estimulava a minha criatividade, porque não tinha referências com aquelas peças. Então, eu tinha que misturar com o que eu já tinha e também garimpar outras peças para combinar e fazer vários looks diferentes. Eu acho tão legal que vocês trouxeram duas percepções parecidas, né? De já terem esse hábito de consumir, e da Olivia que trouxe uma referência da mãe, né? Vendo aquele monte de coisa desapegar. Lá no início, né? Era muito mais, a receptividade vinha dos fashionistas, de pessoas que já estavam inseridas no mercado de moda como uma oportunidade de comprar, né? Porque para você comprar um Saint Laurent há 30 anos atrás no Brasil, você não tinha, que você tinha que viajar para fora, né? A Farfetch não entregava, não tinha isso. Então ela era um grande canal, né? O Capricho era um grande canal. E a gente pega desde Morumbi, Fashion, Fitoervas, Mercado Mundo Mix. O pessoal do Mercado Mundo Mix era quem começou ali a fomentar e não ter esse preconceito, né? Porque a gente fala de brechó, ainda existe esse preconceito. Ainda tem, sim. Né? Ainda existe muito. E esse tabu tem que ser quebrado. Afinal, não só a inteligência financeira que a gente consegue, como a criatividade de quem gosta de se vestir como oportunidade, Sim, tem né? sustentabilidade, né? Eu acho que a parte girar principal que eu penso muito, pra mim, é uma história mais recente também, mas eu penso muito em consumo consciente mesmo, assim, a gente precisa olhar pra isso, porque não dá pra gente ficar comprando, não dá pra mais peças serem fabricadas, e eu aprendi muito com elas, assim, e a gente também tem um amigo que é o Gabriel Feriani, stylist, um beijo, Gabriel, que ele é super brechoseiro, sempre foi, e ele tem um estilo incrível, assim, e sempre com alfaiataria impecável de brechó e tal, e eu, quando conheci eles, eu venho da moda mais recentemente, assim, não sou fashionista desde sempre, né? Eu sou jornalista, aí eu fui entrando pra moda, enfim, e eu sempre fui vítima da moda. Então eu comprava muito fast fashion, muito, e aí a cabeça foi mudando exatamente pensando nessa coisa de sustentabilidade, com minhas amigas falando, não, mas é mais legal você ter uma peça boa, uma coisa que você vai usar a sua vida inteira, do que você ter toda hora muita coisa de fast fashion, né? Então, acho que foi uma construção, assim, eu acho que a minha geração, de quem não é fashionista, eu tenho 37 anos, acho que a gente é isso, assim, a gente é esse meio termo dos millennials, que não é sua mãe, que tá super acostumada. E ela que já não nasceu é a Z, essa que já nasceu com informação, isso, né? exatamente. Que a gente Pra mim fala, foi preciso ter uma construção, assim, e eu tinha, ainda tenho muita dificuldade, quando eu chego, eu não sei o que eu vou olhar, eu fico, eu preciso ir com a Juju, sabe, pra assim, eu fico assim, ó, né, em Nova York mesmo, eu fico sem saber onde olhar, porque acho que as lojas têm um design mais fácil, né, pra você ir lá e pegar e tal. Esse outro exercício, que é menos passivo, é mais ativo, acho que é um aprendizado, né? Sim. Assim. E hoje também eu entendi que pra mim, tão importante quanto você consumir o vintage, é também vender as suas peças, é também fazer esse ciclo rodar, porque assim, esse acúmulo gigantesco de peças não faz nenhum sentido, assim, porque ao longo do tempo, às vezes quando eu vejo que
meu guarda-roupa tá muito apertado, assim, é quando eu menos tô conectada com o que eu tenho, assim, sabe? Essa limpa de deixar realmente o que faz mais sentido para aquele momento. Lógico, vai ter peças especiais que você nunca vai querer desapegar, e tudo bem, né? Essas peças icônicas, clássicos, ou coisas que você realmente tem um apego sentimental ali. Mas tem muitas coisas que elas fazem, elas têm a mesma função no seu guarda-roupa. Então, para mim, hoje em dia, é muito importante olhar pro tanto de peças que eu tenho fazendo a mesma função no meu guarda-roupa. Você não precisa de peças repetidas fazendo a mesma função. Tipo, um blazer oversize, né? Sim, assim, você pensa uma alfaiataria preta, um blazer que seja, né? É uma peça que você vai usar forever, né? Vamos dizer assim. Mas, por outro lado, a gente sabe que nós mulheres, enfim, todas nós passamos também por transformação do nosso corpo. Sim. Né? Óbvio, não só relacionado à maternidade ou idade, a gente vive, ninguém usa mais, exceto você, né, gata, que tem o PP Forever. Mas a gente sabe que os nossos corpos passam por transformação. Sim, transformações emocionais também, né? A gente muda de estilo, de corpo. E a forma de você desapegar e rentabilizar, né? É também uma inteligência hoje para nós consumidoras, acho que assim, é a forma inteligente, né? Óbvio que doar, gente, faz parte, também. É um ato, claro. Assim, não substitui. Mas existem, a gente comenta muito sobre isso, né, Denise, no brechó, assim, existem peças e peças do que você vai doar e do que você vai rentabilizar. Eu sempre faço essas duas separações, assim, as peças que vão para doação, e eu dou muita coisa, porque a gente ganha muita coisa, né, na nossa profissão, assim. Então, acho que a gente sempre doa bastante. A gente também roda muito as nossas próprias doações, porque às vezes você ganha uma coisa que combina com a sua amiga, e você já sabe, isso daqui eu vou dar pra minha amiga. E quando a gente fala em primeira experiência de fornecedora, eu quero que você conte alguns casos aqui pra gente, né? Porque nesses 33 anos, quantas mulheres, quantas famílias, quantos homens não desapegaram e desapegam? Quantas peças por dia de novidade mesmo? Hoje, 2.000 mais ou menos. Caramba! 2.000 peças todos os dias entram no e-commerce e na loja. Nossa, a gente começou, no começo do brechó eram 100, 150 por dia. Então o cliente vinha todo dia, porque ele sabia que ia ter 100 peças. Sim. Né? Você imagina, isso foi em 1991, 92. Hoje, você vê como cresceu esse mercado. Sim. E como que por que você quis abrir um brechó? Assim, porque naquela época é outra coisa, no Brasil não tinha tantos. E porque o conceito do Capricho à Toa, ele é bem diferente dos outros brechós, né? Por mais que ele, além da curadoria, ele fica num espaço grande e isso eu achei genial, assim, eu lembro a primeira vez que eu entrei lá e cada sala era separada. Departamentalizado. E isso é demais. Tem a sala de eu achava isso incrível, assim. É o conceito de um brechó boutique, é tudo arrumadinho. Sim. Por quê? Porque eu queria que todo mundo chegasse lá e não perdesse muito tempo, né? Porque se você vai garimpar num bazar bagunçado, ou que ele está começando e ele não sabe ainda organizar, você perde horas ali. E não é todo mundo que tem esse... Tanto que, assim, acho que... Eu não tenho. Eu acho que tem personalidades e personalidades. Eu gosto também daqueles brechós, tipo, bem empoeirados, que você vai achar uma coisa ali que, assim, nem o dono sabe onde tá. Assim, exato, você vai ter... A emoção é grande, né? Sim, mas eu acho que a maioria das pessoas, eles precisam dessa organização e desse... Não só dessa organização, né? Eu acho que vocês fazem uma curadoria. Tem uma pré-curadoria ali do que entra e do que não entra. Você não vai comprar lá uma roupa rasgada, manchada, suja, fedendo perfume ou qualquer outro suor, odor. Assim, a curadoria, quando a gente fala de curadoria, não é só na escolha de uma peça de grife ou de uma peça que ela tá em alta e ela vai ser rapidamente vendida, né? Isso é muito legal, inclusive, para acabar com esse... as pessoas têm muito esse preconceito, mas a roupa vintage vem com uma energia. Gente, vem com uma energia ótima, porque eu quando tiro uma peça do meu guarda-roupa, fico super... energia quem vende Enel. Exato. Roupa vende estilo. Exato, Já roupa. começa por aí. É roupa. Gente, quem vende passa o incenso, pronto, sabe? É que ninguém fala da energia das fábricas que as pessoas estão quem dá trabalho escravo, fazendo produção de uma... ganhando $2 por eu Exato. tinha preconceito, né, em relação a vender uma peça de uma pessoa que morreu, uma mãe,
alguém que chegava lá e falava, isso aqui é da minha mãe, peças incríveis. Mas a gente não pega, só peças de pessoas, de você mesma. E aí eu não conseguia fazer, porque a minha avó, quando morreu, uma pessoa dizia que as roupas que estavam lá em casa estavam atrapalhando a nossa vida, as roupas da minha avó. Ai, Jesus. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça e aí falei, não, então... E também as pessoas não queriam comprar roupa de pessoa que morreu. Mas como que vai No brechó. Não, mas a gente sempre sabia. Você estava começando. Sim. Hoje eu digo assim, faz 1 ano que eu acabei com esse preconceito. Recém. Que ótimo. Porque assim, tem peças incríveis que chegam, né? Sim. E E às você vezes, por exemplo, você estava falando pra gente um pouco mais cedo, antes da gente começar aqui, a Denise estava contando que tem muitos tipos de clientes e que um dia, no começo da trajetória dela, ela criou todos esses tipos de clientes e que a gente se encaixava na fashionista. A fashionista em si, ela gosta muito mais do vintage do que de uma peça que você vai achar ali também no brechó de marcas atuais, né? Então, assim, eu quando acho uma coisa vintage num brechó, eu acho mais legal do que eu achar uma coisa... Eu também gosto de coisas atuais, lógico, e consumo, mas pra mim o especial tá nisso, sabe? Numa peça dos anos 70, num Se a shape. peça é dos anos 70, provável que o dono tenha morrido. Então tudo Só nessa situação, Tudo só bem. nessa situação. E eu vai- estou aqui vai para encontrar fazer a essa peça. sequência linda e loira, fala. Mas o mais legal quando a gente fala isso, né, gente? Vamos falar o que é moda. A moda é cíclica, né? Você pegar um Saint Laurent, um blazer Saint Laurent de 70, de 80, e você pegar um lançamento agora, muitas vezes não mudou nem a modelagem. Não. Armani não muda a modelagem, Sim. né? Eu sempre penso uma coisa que é a roupa boa, a roupa que vai durar é a roupa que já existe. Por que a gente tem que criar outra se ela já existe? A gente tem que fazer esse ciclo, né? Com é certeza. justamente isso. Não, e uma coisa que ninguém fala sobre é comprar carro usado, comprar apartamento. É A gente tudo bem. não sabe quem morou lá. Exato. Olha só, é Não, mas eu verdade. acho que é legal você comprar em qualquer lugar. 25 de março, né? Essas fast fashion, num brechó, num shopping, Fazer um mix. numa viagem que você vai fazer para viagem para fora, você comprar várias coisas e misturar, eu acho que isso é muito legal. sim, Isso é com moderno, certeza. Com isso certeza. é ser inteligente. E formar um Sim. estilo autêntico. Sim. Ou você pode montar vários estilos, né? Frequentando um brechó, principalmente. Aí você É, e vai nem só gastar das pouco. grandes peças a gente tá falando, né? Eu sou muito obcecada pela moda nos 2000, assim, acho que tem muito a ver com o meu estilo. E eu adoro a ideia de, tipo, peças mais assim, uma camisetinha baby look, que é uma coisa que a gente não encontra mais hoje, mas que tem aquela coisa tá voltando com tudo, hein? de anos 90, anos 2000, que tem muito no Capricho à Toa, que eu sei que tem umas camisetinhas, uma coisinha, ou aquela saia, sei lá, que agora também tá muito assim, sabe? A saia branca de meio renda, assim, meio riponga, sabe? Acho que não precisam ser só as grandes peças, né, de grife, o blazer, só peças muito importantes. Acho que tem essa coisa que as pessoas tentam mimetizar nas marcas hoje, né, que assim, voltou o baby look, a croppedzinha, não sei o quê. É muito mais legal você ter uma mesmo, né, tipo, Se da ela voltou é porque ela já tá aí. É que ela já tá aí, ela já existe num lugar, né? Sim, E aí a gente tá falando aqui de comprar, e você fala que tem que viajar e comprar, e ela fala que tem que ir também em brechó e comprar. Mas e aí? Essa mulher fashionista e criativa, a personalidade dela também tá atrelada a uma mulher consumista? Eu acho que Sim. não. Ela gasta, ou seja, sim, eu assumo, eu gasto. Eu acho que não necessariamente. Acho que não. também. Não. Eu acho que dá pra você ser bastante fashionista com as coisas que você já tem no seu guarda-roupa. Acho que o fashionismo é mais você compor de uma forma diferente do que em si você gastar um dinheiro. É muito mais a criatividade de você editar. Eu Exato, acho. é mais a edição do que o consumo. Inclusive, acho bem mais fácil, assim, a gente fez uma limpa recente nos nossos closets pra fazer uma venda e pra mim tá bem mais fácil hoje eu montar looks melhores. Pra mim também. É. Porque eu tô conseguindo ver o que eu tenho Pra mim também. do que ter muita coisa, que eu tava sempre com a mesma roupa porque eu não conseguia nem enxergar. Ju, Sim. como stylist, você pode falar muito também disso pra gente, né? Eu acho Você abre e a versatilidade daquela peça, né? Pensar nela aquilo mais que de eu uma falei, vez. né? Às vezes você... E a gente que gosta muito de roupa, que gosta... A gente consome mais mesmo, é normal. Mas eu acho que é isso. Eu acho que é olhar pro seu guarda-roupa e conseguir entender assim... tá bom, eu tenho 7 vestidos estampados com o mesmo tipo de manga, o mesmo tipo de gola, o mesmo comprimento. Eu preciso desses 7 vestidos? Não, porque eles Será que a têm... minha amiga não quer um? Eles têm a mesma função, então quando você consegue abrir esse espaço
você consegue criar, assim, é isso, que nem a gente tava falando também da viagem da Gigi. Uma peça, ela vai fazer muitos looks, então quando você organiza isso no seu guarda-roupa, acho que até as cores, o tanto de estampa, você consegue ter um guarda-roupa inteligente, sem necessariamente precisar sempre consumir. Inclusive, eu lembrei de uma frase que a Gigi falou quando eu tava fazendo a mala dela, que eu acho que vai servir muito pra essa coisa do precisa ser consumista, pra ser fashionista. Eu fiz, tipo, sei lá, 18 looks, né, pra você passar 4 dias numa viagem. Aí ela falou assim, amiga, eu tô impressionada que eu tenho esse tanto de coisas no meu guarda-roupa e que eu não precisei comprar nada. Porque quando a gente vai viajar, a gente acha que a gente precisa fazer compras. Você já vai assim, vou pegar preciso de um biquíni que eu vou pra praia, você já vai na loja, mas você só pode montar de outras formas. Então, acho que se entender que existem muitas probabilidades e possibilidades dentro do seu guarda-roupa, é isso que eu acho que é a chave para você ser uma fashionista. E não necessariamente você precisa comprar o tempo todo e consumir o tempo todo. Nós temos muitos clientes lá que compraram já muito e não dá mais, o guarda-roupa não cabe. O que elas fazem? Elas compram uma peça naquela semana que vai combinar com tudo que ela tem. Sim, com certeza. E aqui A compra é uma inteligente. peça um pouco mais cara, mas que tem mais A qualidade. durabilidade também, E né? tem gente que tem aquele guarda-roupa, sei lá, cápsula, né? Que fala. Eu tenho muita gente assim, que chega e me fala. Eu vejo ela sair com uma sacolinha, ela fala assim, você não achou nada hoje? Eu pergunto. Eu falo assim, não, meu guarda-roupa é cápsula, eu só posso comprar uma peça só. Toda vez que eu compro, eu me desfaço de uma. Sim. Porque eu moro num apartamento Eu pequenininho também, hoje em dia, também, tô né? mais assim. E acho que também vale muito a gente pensar numa desconstrução, né? Que acho que é engraçado pensar assim, uma coisa que combina com tudo que eu tenho, mas que eu aprendi também e que eu acho que o brechó ajuda muito nisso, você também pode descombinar. E isso também faz o look interessante, assim, sabe? Pode ser uma coisa que, na verdade, ela vai quebrar aquilo. Então, você compra no brechó uma bota country sei lá, específica, né? Uma rosa. Exato. Aquilo num look normal vai quebrar e vai te deixar muito mais estilosa no ato, assim. Acho que elas fazem muito isso. Claro que onça combina com tudo. Mas essa... claro que Eu onça amo o combina. conceito de que onça é básico. Pra gente, onça é neutro. Óbvio que Óbvio que é papo de fashionista. Você fala com uma mulher. Não, animal print é neutro. Clássico, tipo, animal print. Animal print é básico pra elas. Mas eu quis dizer que, tipo, eu já vi a Eu Juju no usando match esse... com a cortina e ela com os sapatos. Vocês Não, é que eu já vi a entenderam? Juju usando esse conjunto várias vezes em outras configurações. E hoje ele tá completamente diferente porque ele tá um conjunto colorido com a onça. Esse vestido da Olivia, aquela que entrega todo mundo, ele é um vestido de verão, né? E hoje tá... Olha a inteligência. Ele é um vestidinho que pra você usar com rasteira, de algodão, pra você usar com rasteira na praia e tal. E aí a inteligência é isso, você transformar numa coisa de inverno, porque você fez uma sobreposição, botou um casaco, uma meia calça. Não, e porque senão você tem que isso, assim, todos os seus vestidos de verão, eles só servem pro verão. Você vai passar 4 meses do ano sem usar seus vestidos de verão. Isso daqui também eu uso muito no verão, mas assim, no inverno você tem que conseguir trazer o que você usa no verão pro inverno. O que você usa no inverno pro verão é um pouco mais difícil, né? Porque... Mas assim, é isso que a gente tá falando, de talvez enxergar as suas peças. Então, dessa forma, assim, sabe? Que ela cabe em vários momentos, em várias, né, em todas as estações do ano, para que você também consuma menos e consuma de forma mais inteligente. Por isso é tão importante ter muitas referências, né? Pra você saber fazer combinações diferentes. Você vê uma imagem e pensar, beleza, eu tenho uma peça parecida com isso, posso tentar fazer um mix de estampa, quem sabe, e vai ficar super interessante. Faço 100% isso. Eu salvo ali no meu Instagram, ponho no Pinterest ali uma pastinha de coisas, aí às vezes é isso. Não sei o que eu vou vestir, deixa eu Entra olhar lá, aqui. dá uma olhada. Gente, Ai, gente, tem um parecido, vou fazer Isso. isso aqui. Mas a gente também é super influenciado, né? No começo do brechó, assim, eu era contra o consumismo. Eu era contra. Então, quando eu via uma cliente que comprava muito, eu dizia pra ela, mas pra que comprar muito? Não precisa. Compra menos. Todo mundo achava que eu era doida, porque, imagina, né? Lógico que é legal você vender bem. Claro. Mas a gente foi crescendo muito porque as pessoas ficaram muito consumistas. Vendo que era tudo baratinho, coisas incríveis, né? Sim. E no começo a gente não sabia muito avaliar, assim, né? E aí, então era tudo baratinho, muito baratinho. Depois, quando eu aprendi melhor, fui fazer curso de moda na FAAP, né? Fui participar de todos os desfiles que tinham. E comecei a frequentar shopping, porque eu odiava shopping, comecei a frequentar shopping,
para fazer pesquisa de preço. E aí sim, aí ficou um pouquinho mais caro, entendeu? Caro não, acho que ficou o preço mais assertivo, porque né? a curadoria melhorou, né? Hoje a gente faz algo que, quando a pessoa vai se desfazer, é interessante para ela, porque a gente paga um valor maior para quem se desfaz. E faz sentido Acho exatamente justo, para né? isso, pra gente conseguir rodar, né? Essa rotatividade do guarda-roupa, que a gente consome, mas a gente consegue também vender e investir em novas peças com esse dinheiro. Então é uma coisa que retorna. Que nem a gente tá fazendo agora, que a gente vai fazer um bazar, nós 3, e é isso, a gente já combinou. Quando a gente receber o dinheiro do bazar, vamos fazer um dia de compras pra comprar coisas novas e assertivas. Mas a gente fez isso rodar, a gente não consumiu de novo, a gente não comprou mais, sabe? Quer dizer, vamos comprar, né? Mas tem um equilíbrio aí. A gente tá aqui tirou falando muito. de consumo, da inteligência do consumo em brechó. Mas como que a gente acompanha esse monte de tendência e se insere, compra ou não compra, faz sentido ou não faz sentido? A gente tem que participar de tudo, isso é pra gente ou não é pra gente? Né? Queria uma reflexão aqui, né? Porque se a gente for na onda do que a gente, em tempos digital, do que a gente recebe de informação diariamente, eu acho que a gente pode até trazer um over aí, um review de redação. O que se tem de tendência na moda é assim, todos os dias um hot news ali, né? Todos os dias. Acho que cada vez mais a gente tá olhando pra esse lugar da personalidade própria, da identidade, de não ser... A gente é super vítima de várias coisas que a gente quer. A gente viu uma bolsinha que lançou, claro que a gente quer. Mas é dentro do entendimento de quem eu sou e como eu me visto. Muito autoconhecimento também, né? O que você fez de alguma tendência? A teoria do sapato errado. A teoria do sapato errado, que eu comentei, era isso. Ela fez, e aí o negócio tava bombando no TikTok, ela comentou, e foi muito bom e foi muito didático, que é a teoria do sapato errado, que é uma coisa que elas amam fazer, a Olivia ama muito. Que é botar o sapato errado pra aquele look. É um sapato estranho. Isso. Você editar o sapato errado. Ela tá aqui com o seu sapato errado, né? O modo de dizer, que ele vai dar um twist pro look. Você deu alguns exemplos, né? Tipo, que é uma roupa super esportiva com salto fino. E colocar uma meia da Nike Isso. junto. Tipo, você sempre colocar um sapato que vai quebrar um pouco esse look. Então, assim, se a Olivia tivesse hoje com um saltinho baixo, ela ia estar bem clássica, bem patricinha, assim, o que não é super o estilo dela. Ela é super descolada, ela sempre tem uma coisa forte, ela é super criativa. O conforto, a criatividade, a identidade do estilo da Olivia. Ela é cool, ela é elegante. Então, tipo, isso daqui mostra muito da personalidade dela com essa roupa, sabe? Então, acho que a coisa do sapato errado, ela faz muito sentido, assim. E aí eu tava pensando nisso, assim, que é uma coisa de identidade também, de você se enxergar e tal. Claro que a gente fala de tendências, a gente trabalha com isso, a gente sempre, né, a Juju ainda é stylist de pessoas, então ela veste as famosas, faz editoriais de moda com determinadas tendências, que é o que é atual. Só que cada cliente vai ter um estilo. Sim. Dentro dessas tendências. Eu acho que quando você... eu acho que você precisa entender quem é você, dentro da sua personalidade, quem é você na moda, porque daí você se torna menos vítima dessas coisas, assim, sabe? Então, por exemplo, eu tenho clientes que eu sei que, assim, o tipo de saia dela é um comprimento curto, porque ela é jovem, porque é o que ela quer mostrar, porque é como funciona no corpo dela, porque é como ela se sente bem. Então, assim, já não cabe uma saia longa ali, porque não combina com ela. E tudo bem, você não precisa combinar com todas as tendências. Exato. E isso faz muito sentido, sabe? E tudo bem se você quiser também. Às vezes a gente se abre pra uma nova tendência e a gente se sente bem e aquilo passa a ser uma coisa que você não usava e agora usa. Mas sempre dentro da sua personalidade, sabe? Acho que começa enxergando a moda como... Assim, não uma futilidade, não uma bobagem, não uma coisa assim, comprar Uma expressão roupinha. de Como uma ferramenta pra você ser quem você é, né? Isso, Eu acho parece... e tem uma coisa que eu acho que é uma paz terrível também, quando tem uma tendência, você vê que tá todo mundo usando, e você fala assim, isso não é pra mim. Não tem nada a ver Peso comigo. de ter que usar isso, fala, nossa, isso aqui não é pra mim, não vou usar, pronto, vou ver outra coisa que combina comigo. Sim, não tem nada a ver comigo e tudo bem. E aí a gente desconstruiu muito, eu e a Olivia, a gente veio da Estilo, a revista Estilo lá das antigas. Que tinha, né? E a gente falava naquela época, uns 15... Que era justamente uma revista que ensinava as mulheres a usar Isso. as peças que estavam em alta. As peças que estão em alta e falando de tipo de corpo, isso aqui valoriza a cintura, isso aqui não valoriza tal.
Hoje a gente, acho que é essa desconstrução, sabe? É. Se a gente vai falar de tendência e moda e tal, é muito mais uma expressão e não importa sua barriga tá assim ou assado, se tá, assim, você tá feliz. A gente não acredita mais nisso. É isso, você tá feliz, então não tem uma roupa pro corpo pera, pro corpo sei lá o que, nem sei. Tem a roupa que você se sente bem, É. cabe dentro da sua personalidade. Que esconde o que você quer esconder, que Cotidiano. mostra o que você quer mostrar e que no fundo te dá o conforto que você se sente bem. E te empodera, e é né? claro Exato. e é claro que essas ferramentas ajudam quem acho que tem menos conhecimento de moda. Tudo bem, eu acho que assim, não é horrível, mas também não precisa ser definitivo, sabe? Isso não pode definir o que você pode ou não usar. Você pode usar o que você quiser. Não tem que ter essa... É porque essas regras proibitivas, elas inclusive tornam a moda chata. Não é pra ser isso. Moda é liberdade, é expressão. Cada vez que você fala, se você tem culote ou cintura ou fina com quadril largo, você não pode usar tal coisa, você tá, proibindo alguém de usar algo. Por que você tá fazendo isso, sabe? E eu Você amo tá... trazer isso pra realidade do brechó, porque é pra todos os corpos e pra todos os bolsos. Sim. Né? Você consegue ali ter o seu shopping ou criar o seu closet de acordo com o que você pode investir, ou de acordo com o que você tem a necessidade da peça X ou Y, ou se você tá passando por uma transformação de estilo, você tá ali também preparada pra eu tô garimpar. lembrando que no começo a gente só recebia roupa 34, 36, 38. Só Todo mundo dizia, as mulheres eu sou número fitness. 40, eu quero 42. Aí a gente foi difícil. Demorou anos pra gente começar a pegar tamanho 40. Sendo que a maioria das 42, mulheres brasileiras, elas não são tamanho O 40, shape, 34, o elas são shape da 40, mulher 42. brasileira tá entre o 38 e o 42, né? Sim. E uma coisa horrível, né? Que era assim, a gente tava conversando sobre isso outro dia, que é, vou comprar essa roupa menor, que é pra eu emagrecer e caber nela. Tipo, por quê? Quantas vezes Por que eu você vai fazer assumo, já fiz muito isso. Imagina, e por que você vai fazer isso com você mesma? Eu sabe? já tive parte do closet que eu sabia ali, eu nem posso ir, que eu não vou entrar. É o dia que eu vou ficar esperando. E é muito louco fazer isso, né? Tipo, a moda é o oposto disso. A moda tem que você não tem que servir a moda, ela tem que te servir, né? Exato. Ela que tem que ser a sua ferramenta. Então, pra mim, a tendência é isso, ao longo dos anos. Acho que ela tá cada vez mais sendo desconstruída e a gente olhando como que a gente vai fazer isso pra nossa vida. E nesse nosso tema aqui de moda circular, quando a gente fala de inteligência de consumo, a gente sabe que é comprar, desapegar para rentabilizar. Eu quero aqui uma dica de cada uma peça que valeu assim a pena num garimpo de vocês, que marcou, que tem uma memória afetiva de uma experiência de brechó. Nossa, maravilhoso. Tem um casaco da Cris Barros. Ai, queria. Bem preto, lindo, 10 anos. 2. Um cor berinjela, tamanho 38, que não cabe mais em mim. E o outro que eu comprei, porque eu pensei, nunca vou usar esse casaco preto, porque era tamanho 42, imagina. E o meu tamanho era 38. E aí comprei só pra guardar. E agora estou começando a usar, depois de 10 anos. Mas o porque casaco o meu tamanho oversize já é é muito grande. legal também. Ela Hoje em dia tem inconscientemente isso, já né? fez o planejamento da vida dela. Ela comprou o 38 da época e falou, um dia eu vou estar nele. Demais. Mas é incrível quando eu ponho esse casaco, todo mundo fala, nossa, que casaco é esse? Que marca que é essa? Mas eu tenho também um vestido da Guaraná Brasil, que acho que A nem tem estampa, mais. né? Você falou a estampa Não, dele. ele era lindo, todos os vestidos da Guaraná Brasil que apareciam no brechó, eu comprava pra mim. E fazia um sucesso quando eu viajava, as pessoas falavam, nossa, eu quero igual. Eu falei, então, vai lá no brechó. Então, nossa, é assim, eu tenho muita coisa incrível guardada. Imagina, o closet dela é o Que eu desejo. Fazer uma compra né? lá no seu closet. E você, Ju, tem alguma peça garimpada? Eu tenho, inclusive, uma peça garimpada no Capricho à Toa. Foi para um baile da Vogue, que foi no primeiro baile da Vogue no Copa. Eu tinha garimpado, inclusive, um vestido do Reinaldo Lorenzo há muito tempo, que era cheio de laços. E aí eu precisava de um sapato, fui no Capricho à Toa e achei um Chanel super clássico, que eu tenho até hoje. O Chanel! De cetim, meu número, R$370, eu lembro até hoje, que na época foi... O garimpo, quando é bom, a gente lembra até o Não, preço, e na né, época, gente? eu lembrei, assim, eu lembro de ter pensado, nossa, esse sapato é caro.
mas eu vou levar. E aí, hoje em dia, eu penso, gente, eu paguei nada nesse sapato, tipo, comparado com quanto ele Se a gente custa pensa- hoje, né? E se você Hoje pensar ele- em qualquer hoje ele custa loja... 6 mil novo. Não, e eu jamais. É uma Novo. peça que assim, eu jamais vou me desfazer, sabe? Porque, tipo, é uma peça que eu amo, eu nunca vou deixar de tê-lo, assim. Enfim. E você, Olivia, já teve algum garimpo especial? Eu já tive alguns. Eu contei, inclusive, um pra vocês ali nos backstage também, mas eu lembrei de um que é mais interessante a história, inclusive. Eu sou apaixonada pela Phoebe Philo, tudo que ela faz, eu acho ela chiquérrima, acho que ela é uma mulher... A Phoebe Philo, que era designer da Celine. Sim. E ela saiu da Celine e entrou o Slimane agora, né, que tá lá. E ela vai abrir uma marca própria. Que agora Ansiosas. ela divulgou faz pouco tempo. E logo que ela saiu da Celine, falava, gente, como assim agora até os brechós de Celine vão ficar carésimos, eu não vou ter dinheiro nunca mais pra ter alguma coisa dela. E aí eu fui fazer uma viagem a trabalho pra São Francisco. E eu conheci uma mulher que tava ali comigo, ela falou, vamos num brechó aqui perto. Eu encontrei um óculos que eu queria muito da Celine, que era dela, que ela que tinha do tempo que ela era designer. E aí eu comprei, acho que sei lá, por $100, um negócio meio... Não era tão baratinho, mas assim, falei, putz, Celine. Vou comprar. Comprei. E aí era um negócio assim, eu tenho uma coisa que a Phoebe fez, nananã. Cheguei no Brasil, ele durou 2 meses, eu perdi, esqueci num Uber. Você ficou Então, triste, fiquei hein? tristíssima, tal. Aí um dia eu tava procurando na internet, assim, alguma coisa, eu achei o mesmo óculos pra vender. Aí eu liguei pra ela e falei, amiga, Não enjoei. ela, não, compra aí. Aí eu comprei de novo e agora eu tenho óculos de novo. Então foram 2 compras da mesma peça e que... Esse brechó que você foi é uma ruazinha em São Francisco? Não, Tem não. só brechó? Putz, não, era Nossa. meio... Eu acho que era um Saks-Off, assim, alguma coisa assim. Mas não era em rua de brechó. Mas é mais pela admiração que eu tenho por ela do que pela peça em si. Sim. Agora eu quero fazer um bate-bola aqui pra gente encerrar o quadro. Respostas individuais de cada uma de vocês, que eu quero que venha de dentro de vocês mesmo. Consumir em brechó é... Vou começar por você. Não, passa a bola. Vai passar pra ponta? Vai, Olivia, vem. Consumir em brechó é... Consumir em brechó, eu acho que pra mim é uma coisa que a Juju já falou, que é como eu consigo expressar mais quem eu sou, assim, como eu consigo trazer o que é único da minha personalidade. Pra mim também é exatamente isso. Eu acho que é tipo a definição e é essencial para a construção da sua personalidade, sabe? Ter algumas dessas peças vintage que vão conseguir construir uma coisa ali que você não vai achar em outros lugares, sabe? Esses garimpos ao longo dos anos trazem para o seu guarda-roupa uma identidade que é só sua. E acho que você só consegue construir isso com essas peças. Pra mim, consumir brechó é o presente, né? Poderia falar um tempo que era o futuro, mas acho que já é o presente, é a única forma, é o primeiro passo da sustentabilidade, a única forma da gente continuar existindo nesse mundo sem que todos os recursos sejam esgotados. E pra mim, consumir em brechó é muito sobre a construção do meu estilo, porque foi assim que eu comecei a perceber que eu gostava de peças diferentes, estampadas, coloridas, porque eu conseguia me enxergar em uma peça diferente. Então eu gostava muito de ir em eventos de brechó e passar o dia inteiro lá olhando vários estandes diferentes e achar aquela peça que ia ser a peça que eu ia garimpar naquele dia e com certeza ia combinar com tudo que eu tenho no meu guarda-roupa de uma forma sustentável e pensando também no planeta Terra, né? Porque a gente já tem montanhas e montanhas de roupa que não precisam mais existir. Pra você mim, fazer- eu quero trazer... Eu vou mudar a sua pergunta agora. Não, Você não, vai eu vou ver. ficar nessa Eu mesmo. vou mudar a Não, sua. é fazer a moda circular. Isso, Né? Sim. E quando você pode vender também, né? E depois desapegar, e você vai comprar. É você desapegar e depois você vai no brechó e você compra com aquele dinheiro, né? Pra mim, consumir em brechó é a única opção. Eu há muitos anos, inclusive quando eu viajo, as minhas filhas ficam loucas comigo, porque eu tenho 3 meninas, né? Ela fala, não, você não vai pro brechó, né? Eu falo, já estou indo. O meu roteiro é separado delas, né? Porque eu vou... Desacopla. Eu amo, assim, pra mim eu amo. Eu tenho hoje um closet muito mais inteligente nesse sentido do pensante. E o que você me contou uma vez de... Acho que você me contou um dia que você leu uma matéria, acho que era do Business of Fashion, falando de economia circular. A gente sabe que o mercado de moda circular, eu falo, isso não é nem pesquisa, não tô falando nem de nível nacional, tá? No Brasil, eu tô falando global. O Business of Fashion trouxe isso, que até 2035, né? O second hand vai ter um crescimento de mais de 80%.
Ou seja, quando a gente fala que a gente está num mix de 3, 4 gerações aqui, todas nós já consumimos de alguma forma. Mas a geração dela para frente já entende que brechó é o caminho, né? Não é só uma tendência de consumo, é o caminho. Hoje em dia a gente tem em outros países já shoppings de second hand, que é composto por desde moda casa, né? Como a gente tem lá no Capricho à Toa, e moda feminina, masculina, infantil. Então assim, o desapegar não está mais atrelado exclusivamente à sua roupa que você veste no dia a dia, né? A gente tem hoje os utensílios de casa, cama, mesa e banho, enfim, outras coisas de outras categorias. E é um negócio não só pensando em faturamento, é um negócio pensando no nosso planeta, onde nós habitamos e que daqui a alguns séculos, se a gente não tiver esse exercício agora, porque o consumo frenético por trás tem uma indústria frenética, né? Então aí a gente traz a nossa dificuldade do planeta mesmo, de coexistir aqui onde a gente está habitando. Eu ia perguntar para você uma pergunta que traz um pouco da sua história. A Capricho à Toa representa o quê para Denise Pini? Nossa, um crescimento absurdo e assim, e você tem famílias de gerações, né, lá, então eu, assim, me emociono sempre muito, porque eu vou todo dia trabalhar, de sábado a sábado, de domingo a domingo. Então eu vejo as pessoas lá e me emociono todo dia, assim, porque as pessoas trazem, assim, um apartamento inteiro, né? Então eu fico, assim, grata, né, por essas pessoas se desapegarem, ir lá, comprar, receber aquele dinheiro e depois ir lá no brechó gastar, entendeu? É assim, pra mim foi incrível, assim, porque eu sempre adorei moda e roupa. Não era nem sapato. Sapato nunca tem um sapato bonito, eu nunca reparo muito. Esse era roupa, né? Porque minha mãe era costureira e era aquela roupa sob medida. Então eu ia com ela naquelas lojas de tecidos, assim, que tinha aqueles, que nem a gente vai lá na 25 de março, você vê, aqueles rolos assim coloridos de cetim, tafetá. E eu olhava aquilo de organdia e eu olhava aquilo e falei, nossa, meu Deus, que coisa linda. E aí sempre as minhas roupas eram diferentes, eram peças únicas que minha mãe que fazia, ou a minha tia que ela é estilista, ela de alta costura, ela era famosa na região. E depois de muitos anos ela veio trabalhar comigo, ela chama de Pini, né? Ela ficou uns 15 anos trabalhando lá. E então assim, quando eu estava na moda, né? Eu fiz letras. Na USP, depois eu montei uma lojinha no porão da minha casa lá em Pinheiros e depois, naquela crise do Plano Collor, na década de 90, eu estava com dificuldade de pagar meu aluguel. Foi um momento difícil que os brasileiros todos passaram, né? E aí eu fiz um bazar na garagem da minha casa. Assim, eu reuni casacos que tinham vindo da Bélgica, maravilhosos, assim, que uma igreja me emprestou em consignação. E juntei também roupas usadas de clientes minhas, né? E tudo em consignação. A gente fez um bazar, foi aquele sucessão, assim. E aí, para mim, foi incrível, porque eu sempre amei a moda peça única, né? Minha paixão desde criança. Porque os vestidos que eu usava quando era criança ou na adolescência, quando eu morava em Penápolis, eram assim, a gente parava na rua, que vestido é esse? Quem fez? Então, aquela emoção, eu comecei a ter de novo no brechó, porque as pessoas vinham, compravam aquelas peças únicas e se diferenciavam na família, entre os amigos, no local de trabalho. Todo mundo falava, ai, onde você comprou? E aí foi assim que o brechó também começou a crescer, muito rápido, né? Mas para mim foi uma emoção você ter um Valentino, todas essas peças maravilhosas de grifes ali, todo dia, onde você está. E quando eu poderia ter tantas coisas incríveis, sabe? Como eu poderia comprar, né? Não fosse um brechó. Então ele causou uma revolução na minha vida, né?
E na vida de todas nós que consumimos e frequentamos. E a gente virou referência, como a gente é um dos, né? Sim. Pioneiros, e mudou tudo na minha vida, assim. Eu passei a conhecer muita gente da moda, comecei a frequentar, fui fazer curso de moda, fui a todos os desfiles que você pode imaginar. Quando tinha os desfiles São Paulo Fashion Week, eu me internava lá. Eu falava para meus funcionários, não contem comigo essa semana. Era assim, de segunda até domingo, que era o último dia, eu ficava lá o dia inteiro. Mesmo quando não tinha convite, eu ficava lá, assistia na tela, dava cartão escondido do Paulo Borges para divulgar. Prospectando o cliente. Brechó. Mas aí teve um dia que me pegaram, assim, muitos anos depois. Não faça mais isso, dá discretamente, não fica dando para todo mundo. Mas então, foi nesses desfiles que eu frequentava que eu comecei a trazer os fashionistas, né? Porque na época o preconceito era muito grande. E os fashionistas começaram a trazer mãe, pai, avó, empregada. E aí a gente começou a vender para todas as classes sociais. Isso que eu acho incrível, assim, você democratizar o acesso à moda de marcas ou de grifes, né? Para todos os bolsos, para todas as classes sociais, é incrível, né? Então, eu acho que hoje vendo tudo, né? Porque quando eu comecei, eu nem estava pensando muito, né? Que aquilo fosse crescer. Para mim era aquele bazar na garagem da minha casa. Também eu nem pensava muito em ganhar dinheiro, eu queria mais ser feliz, né? E eu passei a ser muito mais feliz, porque aquele colorido na minha vida, e aí foi aumentando o número de funcionários, porque o brechózeiro ia lá, ele queria todo dia novidade. Quando não tinha, ele falava, não tem nada hoje, o que está acontecendo com vocês? Aí a gente ligava para 1000 pessoas, e aí foi aí que a gente começou a trazer muita coisa. E aí a gente passou a ser uma referência, né? Hoje, claro, então eu vejo assim, todas as crises que acontecem, aumenta o número de brechós. Você vê a última, né? Quando eu comecei foi na década de 90, que era uma crise feia. E não só crise financeira. Hoje em dia a gente tem o meio ambiente, a gente tem enormes frentes que estão deixando nós, né, seres humanos, como a gente estava falando aqui, com o pensante do consciente ali, de padrões mais sustentáveis, né? Em todos os sentidos, não só no financeiro, né? Mas o que eu acho incrível hoje é que hoje tem brechó em todos os lugares do mundo. Você vê, quando eu comecei, a gente começou, depois tinha o pré-chic, tinha... Então, lá na década de 90, eu conheci uns 50 brechós. Hoje, você tem em todos os lugares, qualquer lugar que você vai. Sim. Brechós incríveis, assim, todo tipo. Fora o digital, né? A gente fala de espaço físico, mas no digital a gente tem aí uma esfera maior ainda de números. Tô amando o nosso papo. Tô amando o nosso conteúdo, mas chegou o momento da gente agradecer. Eu queria agradecer, meninas, a vocês terem aí uma oportunidade de vir trocar um pouco da vida de brechózeira e criativa e fashionista de vocês com a gente, né, Dê? Adorei, gente. Obrigada, Dani. Até a próxima. Mais gostoso do que eu pensava, foi maravilhoso. Eba!